Eu acho que tá ok. Oi, acho que a gente tá. Ju, conseguiu entrar? Consegue me ouvir? Estou conseguindo te ouvir. É, Mas a câmera tá invertida. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. verdade. O que houve aqui? Só um minutinho. Certo, não, a gente super entende essa questão desse trabalho remoto, ele tem dessas coisas, né? Verdade. Deixa eu ver se eu consigo corrigir aqui só um minuto.
Oi, será que a gente conseguiu, Ju? Você está me ouvindo? Olá, Oi, boa noite. boa noite, deixa eu ver. Que Acho que agora a doideira. gente conseguiu, né? Reiniciei o celular, voltou ao normal, esquisito. Sim, que bom ter você aqui com a gente essa noite, né? Que a gente possa ter na verdade, uma conversa muito agradável em relação à importância do tema, né? Que é realmente a orientação profissional, já que a gente tem um amplo mercado e muitos jovens aí buscando um direcionamento para que carreira seguir, que curso fazer. E aí a gente já inicia a nossa live de hoje, e já agradecendo as pessoas que estão entrando aí. E me apresentar também, na verdade, a gente se conhece, é muito interessante que eu e a Juliana, a gente se conheceu nessa rede social, nesse movimento da mídia social, que é muito forte também, que a gente precisa estar integrado, que também é um Uhum. campo dentro desse processo de orientação, né? Eu sou Elione Pontes, eu sou psicóloga desde 2012, sou especialista em saúde pública, né? Atuo hoje com criança de 0 a 13 anos, que estou na direção de um CAIC, e sou trabalhadora de saúde mental e estou nesse trabalho de saúde mental, assim, dentro do processo na rede de saúde mental, mais ou menos desde 2003, eu acho, acredito, né? Apesar de eu ser bem novinha, mas eu estou nessa caminhada já há um bom tempo aí, trabalhando com saúde mental. E aí eu queria que você viesse, já se apresentasse para a gente. Manaus agradece a sua participação. Que bom que a gente está fazendo essa troca, né? Sim, E eu queria que você se apresentasse para os nossos seguidores aqui, né? claro. E, Primeiramente, eu e é um quero prazer. agradecer pelo convite, o prazer é meu. Aceitei prontamente, né, assim que você me convidou. E, bom, eu moro no Rio de Janeiro, são 8h35 aqui, né? Temos essa diferença de horário, mas com certeza o pessoal também do Rio vai assistir essa live, se não ao vivo, mas depois com a gravação, né? E o meu objetivo é que realmente eu possa contribuir com o meu melhor e que possa ser um fruto, né? Possa ter um objetivo, gerar um objetivo de esclarecimento para as pessoas, de motivação também, né? E, bom, meu nome é Juliana, tenho 39 anos, moro no Rio de Janeiro, sou formada em psicologia desde 2010, fiz pós-graduação em terapia de família e desde a época da faculdade eu sempre tive interesse específico na escolha profissional, né? Eu me lembro que durante a graduação mesmo eu tive algumas disciplinas relacionadas à orientação profissional, também tive a oportunidade de fazer desde aquela época alguns cursos e realmente me apaixonei e me identifiquei. E ao longo dos anos eu fui buscando fazer vários cursos, mas eu sempre gostei muito do foco família, do foco orientação profissional, né? Então, enfim, é realmente isso que eu gosto. Eu me percebo com muitas habilidades, né? Muita facilidade para algumas áreas profissionais. Depois a gente vai até falar sobre isso melhor. Mas realmente essa área dentro da minha formação eu me apaixonei e espero realmente contribuir para que outras pessoas façam escolhas tão satisfatórias quanto eu pude fazer. Que bom. Então, Ju, já para a gente já iniciando, né? Assim, o que me despertou muito essa ideia da gente poder trazer esse tema, esse movimento, esse diálogo, essa conversa em relação à orientação profissional, é porque eu tenho trabalhado também com esse público, não diretamente, mas assim, percebendo dos movimentos que eu circulo, né? No lugar que eu estou hoje, que é o atendimento desses adolescentes também,
a gente percebe que existem uns conflitos muito grandes em relação da tomada de decisão, principalmente nesse processo do vestibular, né? Pessoal que está nessa transição do ensino fundamental, do ensino médio, então, que é cercado de muitas incertezas, né? Ficando o adolescente um pouco, como é que eu posso dizer, perdido nessa decisão. Então, o tema, a proposta é essa, eu tenho tido uma parceria com as escolas, e a gente vê, principalmente na educação de jovens e adultos, o desafio já é um desafio chegar até lá, né, passar por tudo, estar nesse processo da educação de jovens e adultos e também quando chega na necessidade de fazer uma tomada de decisão. Então, eu queria que tu falasse para a gente um pouquinho sobre esse processo, do que é de fato a orientação, né, e qual a importância da orientação na escolha profissional, né, que é para que ela possa ser de forma uma escolha muito mais assertiva, né? Então, eu queria que você pudesse contribuir com a gente nesse sentido. Tá. Bom, o que eu posso. Eu gostaria de iniciar da forma seguinte. Eu percebo que, não vou dizer todos, mas a maioria dos jovens, eles cursam o ensino médio, e os que pensam em algo além, né, a nível superior ou até técnico, muitas vezes não pensam exatamente numa profissão que faça sentido com seus interesses, com seu estilo de vida, com algo além, né, que é o projeto de vida, né, o que ele pretende para o futuro, porque muitos nem se conhecem, né, muitos não sabem nem quem são, não conseguem perceber suas qualidades, suas facilidades, suas dificuldades, né? E aí o que eu percebo é que existe naqueles, né, que se empenham até para estudar e conquistar uma boa nota no Enem ou no vestibular, um interesse em ingressar num curso universitário, vamos colocar assim. O meu objetivo é tirar uma nota boa, conquistar uma nota o máximo possível e ingressar na universidade. Tá, mas ingressar em uma universidade existe escolher um curso, né? E esse curso está vinculado a uma profissão. Então, muitas vezes essa escolha de um curso, ela vem simplesmente porque, caramba, agora que eu já cheguei no ponto final, já cheguei no dia da prova e tirei uma nota boa e agora eu tenho que escolher 1, 2, 3 opções de cursos, né? E aí acaba, muitas vezes até chutando, tipo, dessas opções que eu tenho aqui, vai X, Y, Z. Não tem um pensamento prévio, com calma, né, sobre essas possibilidades de profissões que em algum momento essa pessoa vai ter que escolher. Né? Muitas vezes é meio que na pressão mesmo, porque o foco durante aqueles 3 anos de ensino médio, ou até pós-ensino médio, né, muitos após o ensino médio começam a pensar no preparo para o Enem ou para o vestibular, né? E aí não pensam nessa questão específica de qual profissão investir, né? Que ele está pensando ali na nota que ele vai tirar com mediante aquelas provas, né? Então, quando chega essa fase de escolha, muitas vezes eles se deixam influenciar pelo que o pai ou a mãe ou o amigo ou que alguém disse na televisão que o salário é muito bom, né? São avaliações muito superficiais para fazer uma escolha de algo muito, muito complexo, que faz sentido para a sua vida, né? Porque muitas vezes as pessoas elas pensam numa profissão como algo simplesmente para dar retorno financeiro, né? Lógico, é sempre bom a gente escolher uma profissão que dê um retorno financeiro, mas tem tantas outras coisas além disso para serem vistas, para serem pensadas, né? Como, por exemplo, quais são os seus interesses, quais são os seus valores, né? Será que vale qualquer coisa para ganhar muito dinheiro, né?
Será que quais são os seus valores que você pretende preservar e que não serve qualquer profissão, simplesmente por conta dessa questão da análise isolada de quanto vai ganhar, né? Às vezes acontece, por exemplo, a pessoa escolhe uma profissão, por exemplo, que exige viajar muito, né? Viajar muito, de repente, para essa pessoa, avaliando de forma isolada, é legal, vou conhecer muitos lugares. Mas essa pessoa tem interesse em formar família, né? E se ela já é casada, será que esse cônjuge ele vai acompanhar esse raciocínio de estar ausente muito tempo, né? Tem filho, ou se não tem, pretende ter, né? Tudo isso precisa ser considerado, porque aí de repente a pessoa conquista uma família, que também era um sonho que ela tinha, é uma questão que ela conseguiu também desenrolar bem na sua vida, e aí faz uma escolha profissional que põe em risco também esse outro sonho que ela tinha. Então, todos os interesses, todas as escolhas precisam ter uma coerência, né? Quem eu sou, quais são os meus objetivos para o futuro, né? A gente chama de projeto de vida. Quais são as minhas habilidades, as minhas facilidades. Bom, profissões, elas são aprendidas, né? Mas óbvio que quando a gente está disposto a aprender uma profissão que exige algumas características que eu já tenho mais facilidade, que eu já tenho interesse, com certeza exercer essa profissão vai ser mais tranquilo, né? A gente leva em consideração a saúde mental também, né? Porque a gente vê muitas pessoas insatisfeitas com a escolha profissional que fez, que acaba trazendo danos à sua saúde mental, à sua saúde física, porque não levou em consideração fatores importantes relacionados a quem ela é, aonde ela quer chegar, né? Tudo isso. Então, pode falar. E aí, assim, falando desse processo meio que de se frustrar às vezes, né? Pensar assim, porque a escolha envolve também o modelo, né? Então, às vezes, enquanto família, o estudante ou o adolescente, o jovem adulto, ele busca um aspecto, um encaminhamento profissional muito baseado nas experiências dos seus pais. E às vezes, ou a influência muito forte deles. E isso, de alguma forma, frustra, porque ele acaba entrando numa área por insistência familiar ou por não, como é que eu posso dizer? Não acabar não indo de encontro com o desejo, porque às vezes a gente faz as coisas, os pais às vezes desejam, fazem dos seus filhos um reflexo daquilo que foi frustrado para eles, então eles buscam nos filhos a realização dos seus, vamos dizer assim, dos seus desejos, né? E acaba que pode gerar uma nova frustração, né? E aí acaba que o jovem entra, ele começa um curso, às vezes está no meio do terceiro período, às vezes chega no nono, décimo, finalizando e desiste e não conclui, colocando sempre aquele processo de esquiva e fuga, não consigo fazer, eu preciso trabalhar, cria várias situações para não continuar, porque de fato não é aquilo que ele gostaria de realizar. Então, eu pensei muito nisso quando você trouxe essa coisa da não identificação, ou de se frustrar, às vezes, com algumas decisões que a gente pode dizer que não tão assertivas assim, né? Muito mais pela influência da família ou dos pais para esse contexto, para essa busca, na verdade, né? Os jovens, muitas vezes, eles têm acho que até um pouquinho mais a geração atual tem um pouquinho mais de dificuldade para lidar com as frustrações, né? Sim. E aí acha que eu tenho que realmente acertar tudo desde agora e não posso errar em nada, não. Pode ser que seja possível você criar um projeto de vida dentro da sua realidade, por exemplo, financeira, em que seja viável uma profissão
diferente daquela que você pensa em algo maior para o futuro, estabelecer ali suas metas a longo prazo, né? Não desistir, mas trabalhar em algo que de repente pela necessidade se obtenha um resultado mais rápido, vamos colocar assim, de repente através de um curso técnico, né? E aí a pessoa começando a trabalhar, ela vai investindo na área que realmente ela tem interesse de desenvolver mais, no nível superior, pós-graduação e algo além, né? Mas é necessário que o jovem se conheça, se perceba, tenha percepção de quem ele é, dos interesses que ele tem, do que ele quer para o futuro, porque à medida que a pessoa não sabe onde ela quer chegar, o que vai acontecer? Ela não vai construir nada dali para frente, né? Então, como eu vou conquistar um futuro diferente se eu não estou agindo de forma diferente hoje, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam se queixando das dificuldades, colocando culpa em N situações, mas ela mesmo não busca fazer algo que seja possível dentro da sua realidade, para mesmo que daqui a um tempo um pouco maior, de repente, do que ela considera ideal, do que ela vê de resultado por aí, ela consiga conquistar, né? Porque nós somos pessoas diferentes. Nós somos diferentes uns dos outros, nós temos questões financeiras diferentes, tempo, enfim, N situações nos diferenciam de outras pessoas. Então a gente não pode olhar para pessoas que nós enxergamos como referência e achar que o nosso caminho tem que ser exatamente como o daquela pessoa. A gente não sabe qual caminho aquela pessoa trilhou até chegar ali, né? Então, eu vejo assim, por exemplo, um exemplo assim que eu considero bem, bem interessante e fácil das pessoas entenderem, a busca por um objetivo a longo prazo. Digamos, uma pessoa que precisa trabalhar e ela quer cursar medicina. Bom, o curso de medicina ele é integral, né? E ainda que a pessoa consiga ser aprovado e consiga ingressar em uma universidade pública, ela vai precisar se sustentar de passagem, de material, de alimentação. Então, tudo isso tem que ser considerado. Essa pessoa tem uma família que possa dar esse suporte? Se tiver, ótimo. Essa família vai dar esse apoio até o final? Isso já está acordado? Já foi conversado? Se tem esse apoio, se tem esse suporte, ótimo. Agora, se a pessoa não tem, muitas vezes a pessoa fica frustrada e ela não dá nenhum passo na direção desse sonho dentro daquilo que é viável para ela. Então, eu não tenho uma família que possa me dar esse suporte, esse apoio financeiro enquanto eu estou estudando, né? Então, eu não vou realizar nunca o meu sonho. Mas espera aí, você não poderia, por exemplo, nesse momento, cursar em um colégio público técnico. Pelo menos no Rio tem alguns cursos técnicos gratuitos e que muitas vezes eles fazem uma rechamada porque tem vagas sobrando, as pessoas não têm mais interesse em fazer cursos técnicos, né? Então, assim, mas o público não me oferece oportunidade de sair, de me dar condições melhores. Mas também, muitas vezes, as pessoas não procuram, né? Às vezes a oportunidade existe, não, mas é muito longe. Poxa, mas quantas pessoas pegam condução, vão para longe, trabalham, estudam, né? Então, assim, é melhor quando as coisas são fáceis? Sim, mas nem sempre é possível. Então, mesmo com dificuldade, se é possível fazer um caminho difícil, mas é o que é possível para você chegar no seu objetivo, faça, né? E aí faz um curso técnico dentro do que é possível de tempo, de questão financeira, e aí depois que você entra no mercado de trabalho, começa a ganhar seu dinheiro, você vai investindo, né, em algo que seja viável para esse futuro que você quer tanto, né? Então, é complicado, mesmo depois desse trajeto chegar à medicina, estou dando um exemplo, né? Depende do nível de interesse que essa pessoa realmente quer até chegar nesse objetivo. Então, se esse é um objetivo maior para ela,
vai juntando dinheiro, considerando o tempo que ela vai precisar se manter para esse tempo de graduação no futuro, né? No serviço, numa instituição pública, considerando esses gastos que ela vai ter, e aí ela vai conseguir se manter para somente estudar, né? Mas isso é a longo prazo, né? Então, junto com o autoconhecimento, a pessoa tem que fazer um projeto mesmo. Qual o plano que eu tenho para conquistar, para realizar os meus objetivos a curto e a longo prazo? São fases, né? Então, é realmente a necessidade do jovem começar a desenvolver a prática do planejamento das ações, né? Porque, assim, Uhum. chegou naquela fase, existe a cobrança social, a cobrança da família, você precisa pensar naquilo que você vai fazer, ou então é o que a gente já falou antes, aquele movimento de começar a dizer, olha, você vai ser médico, você vai ser isso, você vai ser isso. Mas o ideal dentro do processo de orientação é que o jovem comece a fazer um planejamento de vida mesmo, a partir do momento que ele e buscar conhecimento da área que ele pretende seguir, né? Porque Uhum. assim, às vezes eu decidi hoje, vamos dizer, 15 anos, 16 anos, que eu quero fazer direito, vamos dizer assim. Vamos dar uma planejada, vamos organizar, vamos ler um pouco mais sobre a área de atuação, né? As áreas que o direito pode seguir dentro das políticas públicas ou dentro da própria do setor jurídico, né, do judiciário mesmo em si, de que área eu quero atuar, fazer um pouco do movimento, vamos dizer assim, de planejar e entender daquilo que você está se propondo a fazer, porque a Uhum. gente acaba evitando muitas coisas, porque a partir do momento que você entende do segmento daquela profissão, você não vai desperdiçar, né? Vamos dizer, financeiramente tem um custo. Todas as profissões que Uhum. você busca geram um custo, geram uma sobrecarga que você precisa ter de interesse, né? De disponibilidade, de tempo. Tudo isso tem valor para você. Então, é importante você também buscar esse conhecimento da tua profissão. A gente não simplesmente Uhum. escolhe por escolher e acha, não, eu acho que eu vou, que nem um jogo de erros e acertos, eu vou tentar essa daqui. Se não Uhum. der, eu vou tentar outra aqui. Não é bem assim. Então, eu acho que a proposta que a gente traz é essa. Até mesmo da importância desse profissional, né, do psicólogo, de uma pessoa para fazer a questão da orientação profissional. Eu sei que nem todo mundo, desculpa, todo mundo consegue ter o Uhum. acesso. Mas eu acho que a possibilidade de você buscar o interesse da área afim, daquilo que você deseja, né? E buscar informações, o tempo do curso, né? Às vezes, Uhum. o que a gente consegue hoje, a internet, né, as mídias, elas estão aí como um facilitador, porque elas Uhum. Sim. acabam, né, mostrando um cenário. Hoje a gente consegue ter uma visão dos cursos, né, de como a gente pode avançar, até fazer uma ideia de quanto essa profissão pode ser onerosa ou não. Então a gente tem isso muito à nossa disposição, né, Juliana? Eu acho que Isso, hoje a com gente consegue certeza. ter um panorama maior dessas possibilidades, né? Uhum, com certeza. E não se apegar a informações isoladas, porque de repente Sim, a pessoa tem uma consulta num site que dá um tipo de resposta a uma pergunta que ela quer sim. esclarecer se apega somente àquela informação, sem de repente saber se é aquilo mesmo, se tem algo além daquilo. Né? É realmente uma pesquisa, você se interessar em saber o que tem por trás daquelas áreas que te interessam, né? Que possibilidades essa pessoa tem após essa formação enquanto graduação, né? Por exemplo, nós podemos citar a psicologia, onde a maioria das pessoas pensam em psicólogo apenas vinculando a área clínica, mas tem mais de 10 opções, né, de áreas de atuação. Eu, por exemplo, não me identifico,
né, com a área clínica, eu exercendo, sou uma apaixonada pela psicologia clínica, admiro, mas eu costumo dizer isso para os jovens também, que nem todas as áreas que a gente se apaixona, que a gente admira, servem para a gente, né? Bombeiro, por exemplo, que profissão maravilhosa, eu fico apaixonada, assim, exige muita coragem, exige muita habilidade física também, e é uma profissão que eu claramente sei que para mim não daria certo, né? Então isso também precisa precisa ser considerado, né? Precisa ser pensado. Uma questão que a gente chegou até a conversar antes da live sobre vocacional e profissional, lembra? Que eu até falei que ia Sim, esclarecer sim, melhor. sim. Então, ainda existem profissionais que usam o termo vocacional, tá? Depende da teoria, né? Existem algumas linhas teóricas relacionadas à orientação profissional, mas já tem algum tempo que alguns teóricos têm focado um pouco mais no termo orientação na escolha profissional, e eu adotei esse termo também. Por quê? Quando a gente fala de vocacional, a gente associa a algo específico, como se a gente tivesse um dom específico para trabalhar numa profissão só, né? E, na verdade, não é isso que acontece. Desculpa. Todos nós temos muitas habilidades, né? Habilidades que são aprendidas e algumas a gente já tem mais facilidade e pode ser aprimorada, né? Através de um curso, através da ajuda de outra pessoa, ou até mesmo estudando, né? Por conta própria, através de tutoriais, enfim. Muitas coisas a gente pode melhorar já tendo interesse, já tendo facilidade. Bom, nós nunca estamos aptos apenas a uma profissão, né? No meu caso, por exemplo, eu sou funcionária pública desde 2004 e, em paralelo, eu tenho essa atuação de orientadora profissional, né? Então, essa busca por uma profissão que a gente se identifique, que a gente goste muito, ela pode ser substituída ou pode ser algo em paralelo com outra atividade, né? E além dessa profissão que eu tenho, de orientadora profissional, eu me veria facilmente em outras. Se eu quisesse, de fato, investir, se eu tivesse, não quero mais ser orientadora, o que eu seria? Eu teria outras profissões para te responder que eu poderia investir, né? Mas, então é isso. Quando a gente fala da orientação na escolha profissional, a gente usa esse termo justamente por conta disso. Ele te dá uma amplitude maior de opções. A orientação vocacional, ela te direciona como se fosse a possibilidade de uma área, entendeu? Outra coisa importante também, que eu percebo que as pessoas têm muita dúvida, é com relação a teste vocacional online, questionário online. Eu fiz uma orientação vocacional, uma orientação profissional online, me direcionou para tal profissão. Bom, gente, orientação na escolha profissional é um programa realizado por um orientador, um facilitador, seja ele psicólogo ou não, mas que trabalha de forma focada nessa área, tá? Quando você preenche um questionário online, um formulário online, ou que chamam de teste online, mas não é um teste, né? A gente que é psicólogo sabe que o teste é algo até mais aprofundado, enfim, tem uma série de questões envolvidas. Ali ele dá umas dicas, um indicativo, mas é muito superficial. Por que superficial? Porque a pessoa vai preencher umas questões muito pontuais, muito superficiais, e aquele resultado vai ser com base naquilo, né? E quando a pessoa ela participa de um programa realmente estruturado, com apoio ali, orientação de um profissional, esse profissional ele vai avaliar todo o contexto da pessoa, financeiro, a profissão que ele já tem, se ele já trabalhou, o que já estudou, o que gosta, né? Então, assim, é avaliado um contexto muito maior, né? Individualizado, não é uma coisa mecânica.
é algo pronto, fechado, né? Então, existe um olhar individualizado na orientação, ainda que ela seja realizada em grupo, né? Então, geralmente até se faz em grupos pequenos, né? Para que tenha esse suporte, esse olhar mais adequado, ou individual mesmo, né? Então, esses testes precisam ter cuidado, porque eles são muito superficiais e pode levar a pessoa ao erro mesmo, né? Até porque ela poderia responder algo muito... eu vou responder qualquer coisa, né? Então, ela também tem um risco ali de ter um resultado falho, né? Outra coisa que você me perguntou sobre o meu programa, né, específico Sim, de orientação. sim. Então, eu trabalho de forma online, né? Então, eu posso atender pessoas de todo o Brasil. São encontros semanais, de 1h30 cada encontro, né? A gente faz online, então 1h30 por encontro. Entre aproximadamente 8 encontros, 8, 9 encontros, né? Por que eu coloco 8, 9 encontros? Além da entrevista, né? Se esse orientando ele tem 16 ou 17 anos, a gente também faz entrevista com os pais, com o responsável, né? Nem sempre é o pai ou a mãe. Às vezes a viabilidade é de um ou outro, dos dois juntos, enfim. Tem essa questão. Se ele for tiver a partir de 18 anos, não é obrigatório essa entrevista, né, com o responsável, mas se ele quiser também não tem problema. Também é possível. Então é isso. O meu trabalho ele é feito de forma online e no programa a gente trabalha o autoconhecimento, né, a identificação dos interesses, a gente observa todo esse contexto em torno daquela pessoa, né, familiar, escolar, né, todos os fatores. E a gente ajuda também nessa questão da construção do projeto de vida, que é algo muito importante para o jovem, né? Porque muitas vezes ele consegue, ao final dos encontros, se perceber melhor, identificar melhor as suas facilidades, as suas dificuldades, consegue identificar as possibilidades de profissões que façam sentido para ele, e depois ele não sabe o que fazer, né? Tá, e agora? O que eu faço? Que linha que eu sigo, né? Que caminho que eu vou? E aí a gente trabalha também isso. Ele aprende a desenvolver o seu projeto para o futuro, enfim, a curto e a longo prazo. Eu gostei muito. Eu comecei a te seguir, que eu vi muito das tuas postagens e eu achei extremamente Uhum, interessante, né? Esse planejamento e assim, o que a gente vê também, trazendo toda essa ideia, essa perspectiva em torno da escolha, né? Hoje o que a gente tem, apesar dos desafios do processo da educação no Brasil, a gente uhum, também vê um avanço, vamos dizer, a gente vê também muito jovem, né, com desempenho, a questão da precoce, de entrar numa faculdade muito cedo, né, essa, como é que eu posso dizer, uma maturidade, né, porque ele avança muito rápido e tem momentos que, desde cedo, essa criança, ela está no inglês, ela está no curso de espanhol, ela está fazendo o cursinho já pensando daqui a 5 anos no vestibular, né? Então, existe também uma sobrecarga dos pais que depositam para um processo de ocupação dos filhos, né? E a gente acaba de... Será que, de alguma forma, Juliana, a gente, enquanto pai e mãe, e aí trazendo aqui algumas perguntas dos seguidores, se a gente não, com esse acúmulo vamos dizer assim, com essa rotina muito maçante também, né? Porque eu não falo daquele processo de planejamento, mas às vezes a gente hoje, nessa questão que a gente tem vivendo nessa sociedade muito frenética, capitalista, contemporânea, de ocupar os nossos filhos e acabamos sobrecarregando, porque às vezes a gente coloca de manhã na escola normal, aí a gente tem o inglês à tarde, a gente tem um outro curso, a gente tem um Kumon, a gente tem uma série de atividades durante o dia todo desse jovem, dessa criança,
e aí ainda tem um cursinho preparatório para daqui a 5 anos. E aí, vendo todo esse cenário, será que de alguma forma esse seria, eu não vou dizer assim, trazer um questionamento, será que é o processo certo? Porque é muito subjetivo, a gente não sabe, cada um vai responder de uma maneira diferente. Mas Uhum, também essa sobrecarga muito precoce não interfere também nesse processo da orientação ou dessa busca, esse excesso, vamos dizer assim, ou essa sobrecarga muito grande de atividades, que acaba que muitas vezes essas crianças elas acabam não socializando tanto, né? E não uhum, vivendo um momento. A gente acaba pulando algumas etapas na busca constante de almejar um futuro exitoso ou grandioso para nossos filhos. Então, eu uhum, estou trazendo isso com base na pergunta de uhum, uma seguidora aqui. aham. Existem vários fatores, né, que envolvem isso tudo aí que você falou. Também tem que se entender esse contexto de acúmulo de atividades, se realmente é uma preocupação desses pais com o futuro desses filhos, ou se também é uma forma de se livrar da responsabilidade deles, ocupando, né? Mas, ao mesmo tempo que é bom investir nos filhos, sim, é necessário ter um equilíbrio. Porque esses jovens, esses adolescentes, eles também precisam aprender com os seus pais a, a, nas responsabilidades do dia a dia, por exemplo, da sua casa, né? O compartilhamento na comunicação, né? E desenvolver ali essas responsabilidades também desde cedo, porque essas pessoas vão enfrentar ali no mercado de trabalho também dificuldades e que muitas vezes, se esses pais não treinarem, não aproveitarem oportunidades do dia a dia que estão ali com seus filhos para ensinar coisas do dia a dia, essas pessoas podem estar muito preparadas com relação à teoria, né? Mas emocionalmente e no convívio com outras pessoas, esses jovens vão encontrar muitas dificuldades, né? Então isso tem que ser tem que ser observado com muito cuidado. Esses pais precisam observar qual a motivação por trás desse excesso de atividade nos seus filhos e levar em consideração também que quando a gente fala sobre a importância dos pais serem presentes na fase de escolha profissional dos filhos, a gente não está querendo dizer que eles precisam dizer para os seus filhos, olha, eu estou participando, tá? Você tem que seguir a profissão que eu quero, por conta disso, disso, disso. Não, esses pais têm que dizer, olha, na minha opinião, seria viável a profissão X, Y, Z por conta disso, disso, disso. Mas eu vou te deixar à vontade, porque quem vai exercer é você. Vamos pesquisar juntos, né? Vamos pesquisar juntos, que seja na internet, através de revista, enfim, entrevistando, conversando com pessoas dessas áreas, né? E perguntar para ele quais são as outras possibilidades que você pensa. Ah, então tá, então vamos construir isso juntos, vamos pesquisar juntos, sabe? Isso é apoiar e ajudar ele a desenvolver, a buscar informações que de repente ele nem pensou. Que tipo de informações esse jovem precisa buscar sobre cada profissão, né? É só área financeira? Não. Quais as áreas possíveis de trabalho em cada uma dessas profissões, né? Como é a demanda de tempo, viaja muito ou não? É uma atividade que você exerce muito sentado ou muito em pé, né? É uma carga horária que você tem uma rotina de segunda a sexta, você também tem que estar disponível sábado e domingo. Isso tudo tem que ser pensado, porque faz parte ou não do seu estilo de vida, do que você entende como ideal, né? Não é pensar de forma isolada, porque depois vai gerar muita frustração e a gente encontra por aí muito profissional insatisfeito. É óbvio que
Todos nós temos momentos difíceis em cada profissão, todos nós. Mas existem pessoas que estão insatisfeitas o tempo todo, respingando nos familiares, respingando nos amigos, nos colegas de trabalho. Por que será, né? Essa insatisfação pode estar ligada a muita coisa. De repente, escolhas... Voltada quando também o jovem ele visualiza, porque hoje a gente, nesse mundo global, onde a gente está trabalhando o tempo todo com a mídia, tem muito trabalho voltado, você precisa ir para o campo da informática, do trabalhar com o processamento, né, criação, e que às vezes não é porque o menino joga muito videogame, né, e que ele vai seguir nessa área. Então tem também um imaginário muito grande em torno de algumas profissões, né? Então, assim, essa coisa porque você... A gente tem algumas profissões novas surgindo, algumas coisas novas, que são os comentaristas de game, né? Então, faz uma associação também disso. Então, associa o prazer, né, que tá de estar ali no jogo e fazer o comentário, e que isso hoje, de fato, tem um recurso financeiro, um retorno financeiro. Mas isso é um campo para todos. Então, assim, tem alguns processos hoje que a criança tem encarado essa coisa do jogo virtual também como uma profissão, e muitas vezes a gente entende que não é só o jogar que vai fazer isso, você precisa entender, estudar e ter o conhecimento, como qualquer uma outra área, se é isso mesmo que você quer fazer. Então, a gente tem visto muitas crianças ou adolescentes entrando e buscando e investindo, às vezes, nessa área financeira, né, de jogar, de ganhar e de movimentar, e que às vezes a gente está atendendo, eu faço clínica, né, e eu tenho recebido algumas demandas, daí também o interesse de falar um pouco disso, desse processo que acaba gerando um sofrimento muito grande também. Porque olhar, porque eu vi, eu não consegui chegar lá. Então, às vezes, o menino está jogando desde os 15 anos, aí ele chegou aos 18, não conseguiu almejar, né, o que ele buscava, porque existe um imaginário também em cima de tudo isso. E aí a gente está vendo um processo de ansiedade, crianças com compulsão, e aí voltando para a clínica, né? Que está levando muita gente para o consultório, né? Então, dentro dessa busca por uma profissão, é muito importante a gente quanto pai, né? Que acaba também sendo um orientador nesse processo, se a gente não consegue buscar uma orientação profissional, mas que a gente possa fazer uma orientação também buscando os outros dispositivos da internet, fazendo uma boa leitura junto, né? Então, eu vejo que existe uma amplitude hoje dentro do mercado, mas, como a gente já tem falado desde o início da live, esses desafios, né, que de alguma forma estão também gerando algum tipo de sofrimento psíquico. Então, assim, as cobranças, isso eu achei muito pertinente da gente colocar. Antigamente, existiam poucas opções de profissão, né? Quando se falava escolha profissional, muitos anos atrás, era medicina, direito, né? Profissões muito pontuais, muito conhecidas, né? Engenharia, enfim. E hoje, as opções no mercado de trabalho são muitas, né? E os jovens ficam mais confusos ainda, né? É lógico que nenhum de nós vai ter condições de conhecer todas as profissões existentes, né? Mas a gente precisa identificar, justamente por isso que a gente precisa primeiro se conhecer. Porque a partir do momento que a gente se conhece, identifica, bom, eu tenho muita facilidade em X, Y, Z. Então, peraí, quais profissões exigem um pouco mais dessas coisas que eu tenho um pouco mais de facilidade, que eu gosto, né? Não é só saber fazer ou querer fazer, né? É bom gostar, né? Sim. Isso vai dar um start mais fácil.
e de chegar nessas outras profissões. Aí sim, mergulhar, pesquisar mesmo, correr atrás das informações. Uma coisa também que eu percebo é o seguinte: hoje em dia, principalmente com a pandemia, surgiram muitos empreendedores, né? Interessante que eu vi assim, muitas pessoas muito competentes em suas áreas profissionais, né? Mas estavam presas ali, e com a pandemia muitas foram demitidas e elas tiveram que se reinventar. Eu vi muito isso, eu achei brilhante, assim, eu vi pessoas se desenvolvendo de uma maneira assim, linda, né? Desenvolvendo habilidades que elas já tinham, mas se acomodaram por ter um emprego, vamos colocar assim, de carteira assinada, né? E aí elas se viram numa situação que, peraí, ou eu fico nessa situação ou eu desenvolvo para ir além. E elas se redescobriram, né? Todos têm condições de empreender? Não, porque empreender também exige, como posso dizer, habilidades específicas, né? Não é todo mundo que tem facilidade para planejar, para organizar, para liderar uma equipe, né? De enxergar a questão de estoque, né? Porque seja qual for a área que a pessoa queira empreender, envolve uma série de outras coisas não específicas daquela área profissional, né? Então ele tem que entender um pouquinho de administração, tem que entender um pouquinho de contabilidade, né? Então, as pessoas muitas vezes, não, agora a moda é empreender, vou abrir o meu negócio. E aí não dá certo, se frustra, poxa, por que essas pessoas todas conseguiram e eu não? Porque, mais uma vez, você está tentando dar murro em ponto de faca numa área que não cabe a você, né? Então, assim, você sabe que muitas vezes é necessário dar o pontapé inicial, né, para a gente descobrir habilidades novas e ver limitações que a gente tem. Mas outras, nitidamente, a gente sabe que a gente não dá conta, né? E aí, de repente, vai sofrer você, a sua família, né? Então, autoconhecimento é a chave da escolha profissional assertiva, né? Com certeza, né? E isso é muito interessante, dessa reinventar, que a gente pode se reinventar muitas vezes e nem sempre, né, a gente conseguiu, as pessoas conseguiram ter uma continuidade, porque tudo isso que você falou. E assim, pensando nas habilidades, assim, às vezes a gente acha que é só colocar alguma coisa, vender, começou ali, foi exitoso aquele movimento, mas aí ela não continuou, que é o que você disse. Mas por quê? Porque justamente eu preciso não só dessa coisa de vender, porque às vezes a oferta, quer dizer, o mercado proporciona que você consiga vender um produto mais rápido. Mas nem sempre isso vai sustentar o comércio, esse negócio por muito tempo. Precisa você conhecer o mercado, investir em produtos. Então, o que eu quero dizer com isso é que tudo que você se propõe, de alguma forma, a buscar a fazer, ela precisa de uma disciplina de planejamento, estratégias e conhecimento, né, Ju? A gente precisa entender, buscar, e quando você tiver condições de realmente buscar a orientação profissional, investir, fazer um investimento pessoal de entendimento, porque isso vai te dar uma visão muito maior de mercado e te proporcionar uma escolha bem assertiva, né? Porque quando você faz isso sem olhar para nada, só direcionando um foco, nem sempre isso pode dar certo, né? Então, a gente não sabe, mas existem possibilidades aí no caminho que podem dificultar. E aí, né, a gente está assim, já chegando no nosso tempo, mais ou menos aqui, eu já tenho aqui 8 minutinhos para a gente finalizar, por conta do próprio tempo do Instagram, né? E agradecer a participação dos seguidores na live, pessoas novas, que eu vi muito profissional entrando aí, né? E agradecer a participação, porque é muito importante para a gente também, é o sinal do que a gente está trazendo, é algo muito importante que leva, né, de conhecer. Na verdade, é um serviço
que a gente presta também para a sociedade, né? Trazendo informações nesse sentido. Te agradecer, Juliana. Prazer em te ver assim, tão próximo, né? A gente se fala Verdade. muito, mas é o primeiro. Isso também é algo novo aqui, um contato muito mais próximo da gente. Agradecer aos teus seguidores, aos meus seguidores que estão aqui na live. Dizer que a Juliana tem um projeto, gente, sigam a Ju aí, que ela tem um projeto muito bom dessa questão da orientação. Muito obrigada, Ju, e deixo para você, para suas considerações finais, já te agradecendo, muita gratidão mesmo o fato de partilhar comigo esse momento, né, de informação, de troca, muito importante. E muito obrigada, viu, Ju, pela sua disponibilidade no dia de hoje, que também é um dia muito importante, porque a gente fala de, como eu disse, dois movimentos extremamente importantes, né, que um é da luta antimanicomial, porque eu sou uma militante da reforma psiquiátrica. Eu sou apaixonada por essa luta, né, pela saúde mental. E a questão do abuso, né, do enfrentamento do abuso da criança e do adolescente, que também eu acho que a gente precisa movimentar ações nesses dias para, de alguma forma, trazer à consciência as pessoas dessa garantia de direito, né? Então, acho que hoje é um dia muito marcante, pelos dois movimentos muito fortes e pelo fato da gente estar partilhando conhecimentos aqui na noite de hoje, né? Então, que lindo! É muito forte. Então, muito obrigada, viu, Ju? Eu que agradeço o seu convite, a confiança no meu trabalho. Eu vejo já tem bastante tempo que você acompanha, né, as minhas postagens, está sempre incentivando. Essa troca, né, profissional também é muito legal. E agradecer novamente aos meus seguidores, aos seus também, que passaram por aqui. E eu tenho certeza que até mais do que as pessoas que permaneceram conosco, que assistiram um pouco, vão ter acesso à gravação, né? Acredito que você vai deixar a live gravada, né? Vão ter acesso à gravação e vai ter um alcance até maior. E o que eu percebo dos meus seguidores é que não apenas jovens, mas professores do ensino médio também têm acompanhado, psicólogos, né? Isso é importante também porque eles têm acesso a muitos outros jovens que a gente não tem, né? Então esse compartilhamento das informações é muito importante. Hoje a gente tem as redes sociais, o YouTube tem facilitado muito, né, nessa divulgação do nosso trabalho. E muitos conteúdos são gratuitos, estão ali disponíveis para quem quiser, né? A orientação profissional, participar de um programa é um investimento, não é um gasto, vamos colocar assim, é algo que visa um objetivo maior, né? Então, mesmo aquelas pessoas que não têm interesse de participar do programa em si, mas as informações estão ali, não todas, né? Lógico, né? Um programa, ele é alinhado ali específico, de acordo com cada orientando, cada pessoa, mas algumas informações a gente tenta na medida do possível, né? Sem essa individualidade, esse olhar pessoal, de alguma forma contribuir. Então, o meu canal do YouTube está aí disponível para quem quiser se inscrever e acessar os vídeos que já foram postados também. O nome do canal é Avalie e Realize, né? Tem o meu Instagram também, quem quiser seguir, @psi.julianamene. E tem o blog Avalie e Realize, que é avalieerealize.blogspot.com. E não lembrei de nada disso. Digita no Google, blog Avalie e Realize. Pronto, vai aparecer. Que aí já digita lá e já tem o acesso. E é isso muito, realmente a gente for deixar lá disponível, né, no vídeo para compartilhar e movimentar e dar acesso a outras pessoas que não puderam estar continuamente na live, mas só gratidão, muito, muito obrigado, que a gente possa ter outros momentos, né, de trocas. E boa noite, viu, Ju? Boa noite aí para todos que estavam partilhando com a gente. É sempre um prazer estar conversando com você, fazendo essa troca. Boa noite para você também. E espero que eu conte um pouquinho que deu para a gente compartilhar, a gente conversar.
tenha sido útil para as pessoas que assistiram e que vão assistir ainda, de alguma Com maneira. certeza. Certo. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Tchau, tchau.